Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Virgem Maria, mãe de Jesus. É um assunto tratado na Palavra de Deus, tem tanto no Velho Testamento quando foi profetizado, um dos profetas que falou foi Isaías, com muita clareza a respeito dessa Virgem Maria, dessa Virgem, né, melhor dizer, e depois a que foi agraciada foi Maria, e é um assunto que alguns às vezes consideram polêmica, trata de algumas coisas como, por exemplo, olha, ela é a Virgem Maria até hoje, como se ela tivesse tido um relacionamento de casada, mas ela não viveu maritalmente com o esposo, né? E nós podemos refletir aqui na palavra de Deus e ver, olha, realmente é isso mesmo? Vamos refletir? Olha, o primeiro assunto que nós podemos tratar é que ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E é claro que foi poder de Deus que fez com que o óvulo que havia nela pudesse se transformar num ovo e, consequentemente, germinar e virar uma criança e aí vir a ser Jesus Cristo. E depois disso, sim, a gente pode tratar do assunto falando se houve ou não outras concepções após isso. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, olha, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então aqui já fica muito claro que Maria, a gente sabe muito bem disso, né? E alguns aspectos importantes que a gente deve avaliar. Primeiro é que eles estavam desposados, então Maria ainda estava na casa dos pais dela como noiva. Para nós hoje, né, nós diríamos que eles estavam noivos, então eles não viviam maritalmente ainda. E José também é que fala que claro que o nome dele é José, né, o nome do futuro esposo dela, então, ok, beleza. Então a gente vê aqui, daí vem a experiência com o Espírito Santo, quando o anjo Gabriel a visita e ela recebe, ela concebe, né, e ela passa a estar grávida. Olha, José ficou sabendo disso. Puxa vida, que situação, né? Olha, a minha noiva está grávida e não é de mim. Então o que ele pensou? Não, como ele era um homem justo, né, ele intentou no coração sair secretamente para evitar de defamar Maria. Claro que para ela ia ser complicado, como é que ela poderia esconder uma gravidez? Não teria como fazer isso, né? E aí vem o Espírito Santo, vai até ele durante um sono, durante a noite, num sonho. E fala com ele que o que ela estava esperando era proveniente do Espírito Santo e que ele deveria recebê-la como sua esposa. E aí, quando ele acorda do sonho, lá em Mateus capítulo 1, versículo 24, fala sobre isso, né? Diz assim, olha, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Olha que interessante, aqui ele fala o seguinte, olha, e não a conheceu até que, né? Então, assim, é uma prova, pelo menos de acordo com a tradução aqui, é uma prova de que depois ele a conheceu. Né? Ele não a conheceu até que ela deu à luz, e aí ele pôs o nome de Jesus. É o primogênito também, é uma ideia clássica de que de repente Jesus teve outros irmãos. O primogênito era sinal de que era o primeiro irmão de outros, né? Se fosse falar de filho de Deus, seria o unigênito filho de Deus e não primogênito. Mas tudo bem, a gente pode ainda entender que talvez seja erro de tradução, alguma coisa assim. Então vamos caminhar? Tem mais coisas que a gente vai poder ver que com certeza vai trazer uma clareza maior, porque tem outro texto lá em João, capítulo 7, versículo 3, citando sobre um momento que estava tendo uma festa e Jesus foi abordado pelos seus irmãos. O texto fala sobre isso, que fala assim, olha, disseram-lhe, pois, seus irmãos, saí daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa oculta, coisa alguma oculta. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui está mostrando aqui aquele tempo, né, que os irmãos dele ainda não criam, porque depois mostra que dentre os irmãos, dois deles escreveram até carta falando que eram discípulos de Jesus, mas aqui nesse texto aqui fala que até os irmãos dele não criam nele. Vamos considerar então ainda que talvez sejam irmãos judeus, né, ou irmãos da mesma tribo que era Jesus Cristo? Tudo bem, se a gente ainda analisar aqui, nós podemos ainda fazer uma outra consideração quando Jesus Cristo estava pregando para os judeus, né, no momento em que eles estavam ouvindo ele e espantados com aquilo que ele estava falando, e aí eles analisaram assim e falaram, peraí,
olha só, quem é esse cara? Nós conhecemos ele. E lá em Marcos capítulo 6:3 narra da seguinte forma: olha, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Quer dizer, aqui agora nesse texto mostra com muita clareza. Está falando dos irmãos filhos de Maria. Filhos de Maria com José. Claro, primeiro foi Jesus que não era com José, era com o Espírito Santo. E depois vem os outros que aí José, vivendo uma vida conjugal com Maria, teve outros filhos citados aqui, Tiago, José, Judas e Simão. Tiago e Judas escreveram cartas também, a carta de Tiago e a carta de Judas. Então a gente vê aqui com muita clareza realmente que ele tinha irmãos, e teve outro texto quando ele estava com os discípulos, com a multidão, né, em volta dele, aí a Maria e os irmãos dele queriam falar com ele. O texto narra lá em Mateus 12:46, e falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Olha que legal. Então, quando nós refletimos nisso e olhando todas essas referências bíblicas, a gente vê com muita clareza que Jesus Cristo teve outros irmãos. Então, Maria, ela foi virgem sim, isso é fato. Ela foi virgem até a concepção pelo Espírito Santo, depois ela gera um filho virgem e depois o filho nasce. Depois daquilo, claro, teve um momento do resguardo, um momento que ela ficou separada para poder cumprir o tempo que era previsto também pelos judeus, e depois eles tiveram uma vida conjugal de casados normalmente. Né? Eu tenho certeza que se José tivesse que ficar sem ter relacionamento conjugal com Maria, vivendo maritalmente, ele faria isso por Deus, com certeza, era um homem justo, mas Deus não cobrou isso dele. Deus apenas queria que ele assumisse a responsabilidade para ser um tutor, um curador, para ser alguém que ia cuidar de Jesus até que ele se desenvolvesse e pudesse fazer a obra que foi realizada por nós, a obra redentora para a humanidade. Tá bom? Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E se caso você tiver gostado, dê o seu like aí. Se você não tiver inscrito, olha, abaixo aí do seu vídeo aí à direita, tem inscrever-se. Vai lá, clica nele, inscreve-se no canal. E se quiser você receber notificações, aciona o sininho. Melhor ainda, que todo vídeo que nós fizermos, você vai receber as notificações, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.